Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Neste momento, onde mais uma vez vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E a gente roga que na nossa reflexão, nas nossas ponderações, nas nossas conclusões, o Teu Espírito esteja nos conduzindo a fim de que a palavra do Senhor revelada chegue a nós como um princípio de vida e como lição e verdade que transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e também a nossa maneira de experimentar a experiência da vida cristã como discípulos do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, mas acima de tudo como igreja que está envolvida na obra missionária. Que o Senhor continue nos abençoando. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, dando continuidade aos nossos estudos do livro de Atos, hoje nós vamos nos debruçar em Atos, capítulo de número 18. A continuação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Na na quinta-feira, nós meditamos no capítulo 17, que mostrou para nós a passagem de Paulo em Tessalônica, em Bereia e em Atenas. E hoje nós vamos continuar essa narrativa de Lucas, que mostra Paulo passando por outras cidades, mas como sempre fazemos, o que concluímos no nosso último encontro sobre o capítulo 17? Nós concluímos que a capacitação do pregador é uma necessidade missionária, porque Paulo, onde ele chegava, ele procurava uma sinagoga e procurava demonstrar que o Jesus que ele pregava, o Jesus que há pouco tempo atrás havia sido morto e ressuscitou, ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento. E Paulo entrava em debates com os judeus, argumentando e mostrando pelas Escrituras essa realidade. Em Bereia ele também faz isso, e em Bereia as pessoas ainda vão conferir nas Escrituras se as coisas eram de fato como Paulo estava dizendo. Ou seja, nós vemos um missionário, nós vemos um pregador qualificado no exercício da sua função. Nós vimos também que a avaliação crítica, que evita o doutrinamento tirânico, é bem-vinda na obra missionária, porque em Bereia, como eu já disse, os judeus que ouviam Paulo o ouviam sem nenhum tipo de preconceito. Em Tessalônica, ele foi chamado como parte do grupo que estava transtornando o mundo. E em Bereia, eles ouvem Paulo e eles, sem nenhum preconceito, sem nenhuma preconcepção de quem é Paulo, eles querem conferir o que as Escrituras dizem. Se as Escrituras estão dizendo o que ele está anunciando, então nós vamos ficar com as Escrituras, independente de quem seja ele. Logo, ali na cidade de Bereia, Lucas registra para nós que estes de Bereia, por esta avaliação crítica, eles eram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, né? Essa avaliação crítica, isso não é uma rebeldia, não é uma atitude de rebelião, mas de cuidado, de zelo. Essa avaliação crítica, ele evita o doutrinamento tirânico por parte de alguns líderes. E nós terminamos na quinta-feira falando que a contextualização sábia e fiel ao Evangelho de Cristo é parte do exercício missionário da igreja. Porque Paulo, quando ele chega em Atenas, ele até vai em uma sinagoga, mas ele está se deparando com uma realidade que envolve uma cultura que está cercada de filosofias, mas também está cercada de idolatria.
E ele é chamado a ir até o Areópago, onde se discutia filosofia e se falava também a respeito de religiões. E lá no Areópago, Paulo ele vai anunciar o Evangelho. Mas diferentemente do que ele fazia na sinagoga, em vez de partir dos escritos do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ele faz um discurso em que aqueles atenienses pudessem estar compreendendo, já que eles não tinham um contato direto com o Antigo Testamento. Então Paulo fala do Deus da criação, do Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo fala a respeito do Deus que sustenta todas as coisas. Paulo, ele constata a idolatria daquela sociedade, mas quando começa a conversar com eles, Paulo diz que ele percebia que eles eram acentuadamente religiosos pela quantidade de altares que ele encontrou. E ele não chega simplesmente dizendo que a idolatria condena as pessoas ao inferno. Ele está sendo sensível àquela realidade. E já que ele encontrou um altar ao Deus desconhecido, ele fala que é esse Deus desconhecido que eles não conheciam, que ele, Paulo, veio anunciar. E ele faz mais, ele cita escritores conhecidos por aquela cultura, que não eram cristãos, que não eram da nação de Israel, mas que, ao fazerem algumas afirmações, essas afirmações estavam convergindo com a verdade das Escrituras. Então Paulo pega essas afirmações da literatura da época e aplica isso ao Deus de Israel e ao Deus que se revela em Jesus Cristo. Ou seja, a contextualização sábia e fiel ao Evangelho de Cristo é parte do exercício missionário da igreja. A gente não precisa de outra escritura, mas que nós temos que reconhecer que essa Bíblia ela foi escrita em uma cultura, em um determinado tempo, em uma determinada sociedade, e hoje cabe a nós olhar para nós apenas e procurarmos sermos sensíveis e contextualizarmos o nosso discurso de maneira sábia e sem deixar de ser fiel ao Evangelho. Isso é algo que o apóstolo Paulo já fazia naquela época. Mas continuando as peregrinações de Paulo naquela região, ou passando pelas cidades que compunham o Império Romano, nós vamos ver hoje Paulo passando em Corinto, no capítulo 18 começa com essa descrição. Depois, o texto bíblico vai falar que Paulo ele passa na cidade de Éfeso. E depois ele vai falar da passagem de Paulo em Cesareia, Jerusalém e chegando novamente a Antioquia, ou fechando o ciclo da sua segunda viagem missionária. Vamos fazer o nosso percurso acompanhando essa peregrinação de Paulo, fazendo alguns destaques e ao final a gente vai tirar algumas conclusões, tá? Primeiro, nós vemos Paulo do verso 1 do capítulo 18 até o verso de número 18, percorrendo ou desfrutando de experiências na cidade de Corinto. Olha só que interessante, Paulo saiu de Atenas, um centro filosófico, uma cidade que cativava as pessoas que estavam interessadas na vida intelectual e filosófica, uma cidade que atraía estudantes, que atraía filósofos. Paulo sai dessa cidade e ele vai então agora para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto também era uma cidade muito importante do Império Romano e a sua importância ela está repousando sobre o fator comercial. A cidade de Corinto ela tinha dois importantes portos. A cidade de Corinto atraía pessoas de diversas nacionalidades. A cidade de Corinto era um centro urbano que proporcionava a Paulo ter contato com pessoas de várias regiões. E Paulo ali
como era da sua estratégia, procura a sinagoga e vai procurar pregar o evangelho. Mas vamos ver passo a passo o que está acontecendo. Primeiro, o verso 2 fala que lá em Corinto ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, ou seja, Paulo encontrou um casal judeu que, devido a um decreto de Cláudio, teve que sair de Roma, e eles estão saindo da Itália e eles estão chegando a Corinto, e eles se encontram com o apóstolo Paulo. Paulo, o texto bíblico diz para nós que se associa a eles. Ele se encontrou com eles e aproximou-se deles. Ou seja, em uma cidade com uma diversidade cultural, étnica, e cidade que é marcada por pessoas de várias nacionalidades, Paulo identifica uma afinidade que envolve a sua nacionalidade e se aproxima deles. Além da afinidade nacional, Paulo também entende que os judeus, eles carregam as escrituras de Moisés e também dos profetas. Então são pessoas que tinham uma expectativa messiânica. E Paulo vai se aproximar deles. Nós vemos Paulo praticando aproximações potenciais em suas viagens missionárias. Além disso, eles tinham a mesma profissão de Paulo. Paulo era um mestre, mas Paulo também era um fazedor de tendas. E por causa disso, Paulo, com este casal, ele vai passar a morar com eles, é o que diz o verso 3, e vai trabalhar com eles, uma vez que eles também eram fazedores de tendas. Então Paulo, ele vai se aproximar de pessoas que possam potencializar o seu propósito, ou a execução do seu propósito. E Paulo, ele vai também trabalhar pelo seu sustento. Paulo, ele vai fazer, ou ele vai, por um determinado período, trabalhar a fim de que seja sustentado. É nesse contexto aqui, é a esse contexto que Paulo está se referindo, quando na carta aos Coríntios, Paulo diz à igreja que, num primeiro momento, ele não requeriu deles o que era um direito dele como pregador do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Mas a fim de não ser pesado para a igreja e não gerar constrangimentos pelas pessoas entenderem que Paulo estava com outras motivações, Paulo vai trabalhar em Corinto e nos finais de semana ele estava presente na sinagoga, que diz o verso 4, discorrendo sobre o evangelho. Então a gente vê Paulo, em um determinado período, provendo o seu próprio sustento. Mas só que esse período de Paulo prover o seu próprio sustento, ele não foi um período, não foi para sempre. O que acontece? Verso 5 diz que Silas e Timóteo, que eram companheiros de Paulo nessa viagem missionária, eles desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente à palavra. Ou seja, quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, Paulo agora tem a condição de se entregar completamente ao ministério da palavra, ou seja, ele não precisava mais trabalhar para o seu sustento. Provavelmente o que Paulo
desfruta nesse tempo é do fato de que Silas e Timóteo, ao virem de Tessalônica, eles trazem uma oferta da igreja que possibilita Paulo a ser sustentado por um período. Então agora ele se dedica à palavra. Nesse contexto em Corinto, Paulo ele é também perseguido. E o verso número 6 fala que alguns estavam blasfemando contra Paulo. E Paulo então, ele vai sacudir as suas vestes e vai dizer no verso 6, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ou seja, já que vocês judeus não querem me ouvir, então agora eu vou falar com os gentios, não tem problema não. E Paulo então vai intensificar o seu ministério entre os gentios na cidade de Corinto. E enquanto ele está se dedicando a esse ministério, o que diz o texto bíblico no verso de número 9? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. O que está acontecendo aqui? Há uma palavra de Deus a Paulo a respeito das ameaças que ele estava sofrendo por parte dos judeus. Há uma palavra a Deus a Paulo dizendo para que Paulo não se calasse e falasse. E mais, no verso 10, é dito a Paulo: eu estou contigo. Ou seja, o Senhor testificando e aprovando o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, tem gente não querendo te ouvir, tem gente querendo blasfemar contra você e contra o próprio Deus, mas pode falar, eu estou com você. Mas depois de ser encorajado, nós vemos no relato de Lucas que Paulo ele foi levado ao tribunal. O verso de número 11 diz que depois desse encorajamento, Paulo ele vai permanecer ali em Corinto por cerca de 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então foi um tempo significativo. Verso 12, quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, ou seja, levaram diante do tribunal de Galho. E eles estavam querendo dizer a Galho que Paulo estava levando uma religião que não era permitida no Império Romano. O Império Romano, apesar de ser marcado pela pluralidade religiosa, essas religiões eles tinham a autorização para as suas práticas do próprio Império. E os judeus eles tinham autorização para vivenciarem as suas cerimônias religiosas como povo judeu. Contudo, eles estão querendo dizer a Galho que Paulo era um divulgador de uma religião não permitida, de uma religião ilegal. Só que Gaio não vai entrar na conversa deles, e no verso de número 14, ele vai dizer o seguinte aos acusadores de Paulo: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Ou seja, o tiro dos judeus tentando levar Paulo ao tribunal saiu pela culatra. Porque eles viram-se expulsos do tribunal mediante o parecer de Galho. Não. Isso não me cabe, não. Isso é coisa de vocês resolvam. Eu não vou me envolver com essa questão. E ainda, no verso de número 17, é dito para nós
que todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui que o chefe da sinagoga, que provavelmente estava à frente desse motim contra Paulo, ele é atacado pela multidão. É possível que a multidão não se sentisse à vontade com a postura não eficiente de Sóstenes em fracassar no tribunal contra Paulo. Agora, é possível também, e alguns comentaristas levantam essa questão, de que esses todos que agarraram a Sóstenes eram gentios, que de alguma forma podem ter tomado as dores de Paulo e podem ter retalhado a intenção dos membros da sinagoga em levar Paulo diante do tribunal. Esse Sóstenes, ele já havia substituído provavelmente a Crispo, que no verso 8 é dito que se converteu ao evangelho diante da pregação do apóstolo Paulo. Então, em Corinto, nós vemos Paulo se aproximando de pessoas com potenciais, a gente vê Paulo provendo o seu próprio sustento, a gente vê Paulo, mediante a oferta que vem pelas mãos de Timóteo e Silas, dedicando-se integralmente à pregação da palavra, ele sendo encorajado pelo próprio Senhor. Ele é levado diante de um tribunal, mas ao fim das contas ele não recebe nenhuma sanção. Mas no verso de número 18, acontece algo interessante aqui também, que vai marcar o restante da narrativa também do capítulo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, ou seja, o ambiente ficou favorável a ele. Paulo estava acostumado a ir para as cidades e depois sair fugido. Mas ali em Corinto houve uma reviravolta. Quem sofreu retaliações, não por parte de Paulo, foi os judeus e o chefe da sinagoga. Mas por fim, despedindo-se dos irmãos, verso 18, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Repare que agora, quem é citada em primeiro lugar ao referir-se ao casal é Priscila e não o Áquila. Quando aparece no verso número 2, este casal, primeiro é citado Áquila, depois Priscila. Agora o restante do capítulo 8 vai sempre citar Priscila em primeiro lugar. O que isso demonstra? Provavelmente o que está acontecendo aqui é um destaque para a atuação feminina da pessoa de Priscila. Assim como aconteceu também a inversão da narrativa ao citar Paulo e Barnabé. Antes, lá em Atos capítulo 13, quem vinha primeiro na citação era Barnabé, como aquele que ocupava a posição de destaque de liderança. Mas em um determinado momento acontece uma transição, onde Paulo começa a ser reconhecido como esse referencial de liderança. Então, Paulo, assumiu uma posição de uma referência específica na primeira equipe missionária. Agora, a narrativa de Lucas está fazendo a mesma coisa com o casal. Áquila e Priscila chegaram em Corinto, mas a partir do momento em que Paulo começa a conviver com eles e que eles começam a trabalhar juntos na sua profissão, mas também compartilhando da fé que Paulo trazia no Evangelho, começa-se a perceber que a Priscila, ela começa a ganhar destaque em suas atividades. Alguns dizem que talvez também por uma posição social mais elevada. Mas a gente começa a perceber aqui que na narrativa de Lucas não existe nenhuma preocupação em colocar
os homens como principais protagonistas desse evento missionário da igreja. Quando aparece uma mulher como Dorcas, que fora ressuscitada por Pedro, ela tem o seu destaque, né? E agora a Priscila vem como sendo um referencial de atuação feminina no ministério de Paulo em sua segunda viagem missionária. Mas ainda no verso número 18, é dito para nós que Paulo ele faz esse percurso levando consigo a Priscila e Áquila depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia também era o nome de um dos portos da cidade de Corinto. Então, antes de sair de lá, Paulo raspou a cabeça por causa de um voto que ele havia feito. Esse voto provavelmente é o voto do Nazireu, que é uma referência a um voto que tem-se no Antigo Testamento. Aí algumas pessoas dizem assim, mas como é que o apóstolo Paulo, o apóstolo da justificação pela graça, está fazendo votos? Perceba que Paulo ele tem uma liberdade de vivenciar as suas tradições judaicas sem, contudo, se colocar um padrão sobre outras pessoas. Paulo ele tem a consciência do Evangelho, mas a sua consciência do Evangelho deixa livre também para vivenciar as suas tradições, sem, contudo, que isso se torne um padrão sobre outras pessoas. O voto do Nazireu também era uma maneira de se fazer ou de se expressar gratidão a Deus por alguma bênção. E pode ser que Paulo tenha raspado a sua cabeça, colocando fim a esse voto, mediante o livramento que Deus estava dando para ele nessa viagem missionária. Bem, mas terminamos então a nossa passagem em Corinto com o apóstolo Paulo. O que temos em sequência é a passagem de Paulo em Éfeso, e depois a sua passagem em Cesareia, em Jerusalém, e o retorno para Antioquia, dando fim, assim, à sua segunda viagem missionária. Mas lembra que a gente falou que Atenas era o centro cultural, filosófico do mundo da época? Falamos que Corinto era o centro comercial. E Éfeso? Éfeso era o centro religioso do mundo da época. Em um determinado período, Éfeso chegou a ter 3 templos que faziam dedicados ao culto ao imperador romano. A cidade de Éfeso é marcada pela presença do templo à deusa chamada Diana. A cidade de Éfeso era uma cidade que pulsava a religião, pulsava paganismo, pulsava idolatria. A cidade de Éfeso vai ter alguns eventos que a gente vai passar por eles à medida que a gente for lendo o livro de Atos, que são muito, muito interessantes. E é por causa dessa realidade espiritual na cidade de Éfeso que a gente pode entender melhor a carta que Paulo escreve aos discípulos ou à igreja de Deus em Éfeso. Quando Paulo ele fala a respeito de regiões celestiais, que a igreja está assentada, quando Paulo fala a respeito de a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os seres espirituais do mal. Paulo está falando isso dentro de um contexto em que as pessoas estavam cercadas por essas expressões religiosas do Império Romano. É nesse contexto que Paulo vai dizer à igreja para ela tomar a armadura de Deus, né? Então, Éfeso era um grande centro religioso. Atenas, cultura e filosofia.
Corinto, um centro comercial, mas uma cidade também muito marcada pela imoralidade. E aí você vai perceber o porquê que Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, ele trata da questão da sexualidade, né? A gente vai ver Paulo passando por uma cidade que é um grande centro religioso, né? Nessa cidade, Paulo passa e vai deixar ali Priscila e Áquila, que acompanharam Paulo nessa viagem. Então, lembrando da aproximação potencial, né? Ou aproximando-se de pessoas que possam potencializar a expressão missionária da igreja. Paulo levou a Priscila e Áquila, e ali ele vai deixar Priscila e Áquila e vai seguir a sua viagem, passando por Cesareia, Jerusalém e chegando a Antioquia. Ali em Éfeso, Paulo pregou também na sinagoga entre os judeus. E ele tem um pedido no verso 20 para que ele permanecesse ali, mas Paulo não entendeu que esta era a direção de Deus para ele. Aí no verso número 21, Paulo vai se despedir e ele diz: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, ele partiu de Éfeso. Futuramente, Paulo vai voltar a se encontrar com os membros da igreja de Éfeso, ou pelo menos com a liderança em si também, tá? E com outras pessoas que haviam pedido a ele também para que permanecessem. Ou seja, na terceira viagem missionária, Paulo vai ter uma passagem por Éfeso novamente. E assim finda-se, tá? A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O restante do capítulo 18 vai ser dedicado a uma experiência de Priscila e Áquila com um personagem que surge na narrativa de nome Apolo e aparece aí no verso de número 24. Então agora existe um meio tempo entre a segunda e a terceira viagem missionária. Nesse meio tempo existe algo acontecendo na cidade de Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. E o que está acontecendo lá? Primeiro, Priscila e Áquila se deparam com um homem chamado Apolo, a quem o verso 24 diz que era homem eloquente e poderoso nas escrituras, ou seja, ele era um homem qualificado para expor as escrituras, falava de maneira assertiva e com uma argumentação e uma fundamentação sólida. Ele era um homem fervoroso de espírito. Apolo não era apenas um homem com boas ideias. Apolo também era um homem que cativava em seu discurso. É dito que talvez Apolo fosse o melhor orador que o apóstolo Paulo. Talvez Paulo fosse um homem mais profundo em trabalhar alguns temas. Mas alguns consideram o fato de que Apolo, no sentido da oratória, ele era um homem que cativava mais as pessoas. Ele era um homem conhecedor do Cristo. Diz o verso de número 25 para a gente que ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele conhecia o Cristo, o Jesus, que é o Cristo, e falava com precisão a respeito dele. Mas o texto bíblico vai dizer que ele conhecia apenas o batismo de João Batista, aquele que era primo de Jesus, que batizou a Jesus e que anunciou o caminho, preparou o caminho para que o Messias iniciasse o seu ministério. Apolo, apesar de todas essas qualificações e conhecer a Jesus e ensinar sobre ele com precisão, ele era limitado no conhecimento do batismo. Priscila e Áquila ouvem ele falando.
eles veem em Apolo essas qualificações, eles veem que Apolo conhece sobre Jesus, mas eles percebem no ensino de Apolo uma distorção. Eles percebem no ensino de Apolo que Apolo era mais joanino, né, do que cristão, porque ele conhecia apenas o batismo de João. O que fazer com este homem? Proibir de pregá-lo? Proibi-lo de pregar? Proibi-lo de ensinar? O texto bíblico mostra para gente que Priscila e Áquila aprenderam com Paulo uma lição: a aproximação potencial, ou a aproximação de pessoas que têm potencial. Verso 26 diz para nós que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Eu fico imaginando como é que foi essa decisão de Priscila e Áquila. De repente eles ouvem o Apolo falando na sinagoga, percebem algumas distorções, e eles conversando assim: vamos chamar o Apolo para almoçar lá em casa? Para participar de um café? A gente ter uma conversa com ele? E eles vão chamar o Apolo para dar uma atenção a eles e ensino. Afinal de contas, eles trabalharam com o apóstolo Paulo, moraram com o apóstolo Paulo, então eles tinham uma boa bagagem para passar. Eles chamam Apolo e dizem: Apolo, você conhece a Jesus, você domina as escrituras do Antigo Testamento, você domina a lei de Moisés, as palavras dos profetas, você fala de Jesus com precisão, mas só que tem uma questão que você precisa rever, tá? Depois que Jesus ele se manifestou aos homens, após a sua morte e após a sua ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos que batizassem aqueles que crescem em sua palavra, que crescem nele, os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que está em voga agora não é o batismo de João. E mais, o Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio sobre a igreja. Veio sobre os judeus, veio sobre os samaritanos, veio sobre os gentios, na casa de Cornélio. Então, Apolo, você tem um grande potencial, mas você precisa ajustar algo em sua teologia, em seu ensino. A sensibilidade de Priscila e Áquila é muito legal no texto, mas eu imagino também aqui a humildade de Apolo em receber este ensino. Porque às vezes pessoas que carregam em si um grande potencial, por vezes elas não se deixam ensinar por outros. Por vezes elas acham que a sua teologia, ou o que elas têm para transmitir, é a verdade absoluta. Apolo ouve a Priscila e Áquila. E mais, depois disso, verso 27 diz que, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ou seja, o Apolo queria percorrer as cidades. Aí era a hora, de repente, da Priscila e do Áquila dizer o seguinte: não vamos mandar ele não, que talvez ele não aprendeu direito, né? Mas Priscila e Áquila viram o potencial, dedicaram atenção e ensinaram a Apolo. Quando Apolo deseja visitar outras cidades, eles incentivam, eles animam a Apolo. Vai sim, Apolo. E mais, Apolo, leva a carta nossa para que os cristãos, os discípulos que estão em outras cidades, eles possam ter referências suas.
Apolo recebe incentivo para desenvolver o seu ministério. Bem, o que a gente pode concluir então dessa segunda viagem missionária de Paulo e também desse meio tempo que envolveu o encontro de Priscila e Áquila? Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida como igreja sobre estratégias missionárias? Primeiro, nós aprendemos que os grandes centros urbanos têm importância estratégica na expansão missionária da igreja. Nós sempre ouvimos falar com mais frequência sobre a expressão ou a expansão, o movimento missionário em locais mais longínquos. E é papel da igreja também chegar a esses locais. É papel da igreja chegar em locais mais isolados. Contudo, nós aprendemos ao fazer a leitura das viagens missionárias de Paulo que os centros urbanos não devem ser negligenciados, porque os centros urbanos são locais de grande fluxo de pessoas. E essas pessoas, por questões de trabalho, por interesses turísticos ou de outras naturezas, podem nesses centros urbanos encontrarem expressões do Evangelho, a fim de que possam levar o Evangelho também para outras regiões. Nós temos alguns ministérios no mundo, por exemplo, que estão localizados em grandes cidades, mas hoje estão alcançando vários continentes, né? Nós temos, por exemplo, o ministério do Tim Keller numa igreja em Nova York, que é um ministério que tem alcançado as nações. O centro urbano não deve nos trazer medo. Segunda lição que nós aprendemos que as associações ou aproximações potenciais contribuem para o exercício da atividade missionária. A gente vê Paulo se aproximando de Priscila e Áquila, trabalhando com eles, tendo uma sociedade, morando com eles. Depois a gente vê Priscila e Áquila olhando para o pregador Apolo e se aproximando deles. Quando Apolo está querendo percorrer algumas cidades, Priscila e Áquila estão o incentivando, estão dando cartas para que ele possa ser acolhido em algumas comunidades. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. O apóstolo Paulo, quando percebe um jovem promissor chamado Timóteo, Paulo integra esse rapaz na equipe missionária. Ou seja, em nossas estratégias missionárias, a gente deve estar atento a essa realidade. Se associar a pessoas que têm a contribuir, não necessariamente para aquilo que a gente quer, mas contribuir para o reino de Deus como um todo. É claro que essa associação envolve alinhamento de visão, envolve alinhamento de propósito, mas ninguém faz nada sozinho. Acompanhados e associados a pessoas que carregam o Evangelho, nós podemos aumentar o nosso campo de ação. E em terceiro lugar, nós aprendemos que a atividade profissional pode ser um meio para o estabelecimento missionário em algumas localidades e durante algum período. Ou seja, pode ser que em algumas regiões uma pessoa não consiga entrar como um pastor evangélico. Talvez não consiga entrar como um missionário de ofício. Mas pode ser que ele consiga entrar como um engenheiro, como um médico, como um construtor, como alguém que tem uma profissão, como um enfermeiro, como um administrador. Ele vai, desenvolve
a sua vocação. Paulo, durante o sábado, ia para a sinagoga, mas durante a semana ele está trabalhando para que possa se estabilizar naquela região. Hoje em dia existem alguns movimentos missionários que fazem justamente isso. Eles não estão enviando apenas missionários, eles estão enviando profissionais para determinadas regiões e países, onde, através do trabalho deles, a entrada é facilitada e durante o exercício da sua profissão, eles estão vivenciando os valores do reino naquele país ou naquela sociedade. E mais, isso pode proporcionar que alguns possam se manter, se sustentar durante algum tempo em determinados locais. É claro que, como o apóstolo Paulo mesmo disse, à igreja de Corinto, quem prega o evangelho viva do evangelho, é o que Paulo disse. Mas o próprio Paulo entendeu que em um determinado momento do seu ministério, fazer tenda também era fazer a missão. Alguns, de repente, não vão desfrutar de um ministério de tempo integral, mas mesmo através da sua vida profissional, podem estar comprometidos com o reino, vivenciando os valores do reino e aproveitando as oportunidades para compartilhar do evangelho. Mas em quarto e último lugar, nós aprendemos que missionários, obreiros com potencial, mas que trazem algum tipo de limitação, devem ser orientados e trabalhados em vez de descartados. Priscila e Áquila não descartaram o Apolo por causa dele saber só o batismo de João. Eles reconhecem potencial, então esse indivíduo precisa ser trabalhado, orientado. Se ele tiver humildade para receber as orientações, quem ganha é o reino. Priscila e Áquila não estão identificando concorrentes. Priscila e Áquila estão identificando cooperadores. E quantas vezes nós, evangélicos, nós descartamos alguém na cooperação da missão porque alguém traz alguma divergência de pensamento em alguma questão. Assim como o Apolo, pode ser que essa pessoa seja exato, precisa ao ensinar sobre Jesus. Mas em algumas questões ele traz algumas divergências. Priscila e Áquila nos ensinam a não descartar aqueles que podem ter potencial para cooperar com o corpo de Cristo e com a expansão do Evangelho. Priscila e Áquila nos ensina a chamar para perto, a orientar e a incentivar, animar aqueles que querem trabalhar em prol do Evangelho. E quando Apolo recebe esse cuidado e esse incentivo de Priscila e Áquila, no verso 28 é dito para nós: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. E mais, no verso 27 fala que o Apolo também auxiliou muito os cristãos com quem ele se encontrava, aqueles que mediante a graça haviam crido, ou seja, Apolos, que demonstram um certo tipo de limitação no entendimento, na compreensão, não precisam ser descartados, podem ser trabalhados e aproveitados na expansão missionária da igreja. Que o Senhor nos dê a graça de entender que esses princípios foram vivenciados por Paulo e pelas pessoas que estavam acompanhando no seu movimento missionário e podem ser vivenciados pela Igreja do Senhor nos nossos dias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos chamado para perto
nesse projeto missionário. Que o Senhor nos faça entender que o Evangelho deve ser pregado em todo lugar, nos lugares mais longínquos, mas que o Senhor também não nos leve a ter a fobia dos centros urbanos e vermos nesses centros urbanos a oportunidade também de desenvolvermos ministérios que venham alcançar outras localidades. Nós rogamos ao Senhor que nos faça discípulos que tenham esse olhar da aproximação de relacionamentos que tenham potencial para contribuir para o reino do Senhor e para a expansão do Evangelho. Que o Senhor nos faça colocar a nossa profissão, os nossos ofícios a serviço do Teu reino. Que possamos fazer tendas, mas ao fazermos tendas, possamos estar comprometidos com o Evangelho. Oramos por aqueles missionários que entraram em sociedades, em países, como profissionais e como profissionais têm implantado o reino do Senhor. Que o Senhor os abençoe. E a gente quer pedir que o Senhor nos dê um olhar de sensibilidade para com aqueles que, porventura, trazem alguma divergência no ensino, mas são precisos com respeito ao ensino de Cristo e precisam ser orientados. Que o Senhor não nos leve a descartar os Apolos, mas que a gente possa se aproximar, conversar, e que os Apolos tenham também humildade de, ao receberem a nossa orientação, poderem encontrar outros cristãos ou encontrarem outras pessoas que precisam se encontrar com a exposição fiel do Teu Evangelho. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesse dia, que o Senhor nos livre de todo mal e continue a nos fazer instrumentos do Senhor no projeto redentivo e missionário que o Senhor tem desenvolvido sobre a terra. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, tá? Um abraço para você, para a sua família e até o nosso próximo encontro.